Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho do reconhecido filósofo político e economista liberal Friedrich August von Hayek. Eu estou até com um livro dele aqui na mão, Os Erros Fatais do Socialismo, onde eu me inspirei para criar o título desse vídeo, Os Erros Fatais de Hayek e do Liberalismo. O Hayek, assim como o pensamento liberal em geral, padece de um problema fundamental, que é aquilo que o Eric Voegelin dizia ser o problema de todas as ideologias. As ideologias ocultam uma premissa fundamental, que é a existência de Deus. E o problema central, ou o erro fatal aqui no Hayek, é que está embutido num conceito fundamental do seu pensamento, que é o de ordem espontânea. É um conceito que permeia boa parte da obra do Hayek. E a ordem espontânea significa, ela é tida por Hayek como um fenômeno que emerge das relações humanas ao longo da história humana. Então essas múltiplas relações humanas, essas interações vão produzindo uma tal ordem na qual emana leis, regras de conduta, critério para as relações econômicas e assim por diante, de modo que a inter-relação de todos esses fenômenos geram então essa ordem espontânea. Ela, portanto, não é uma ordem criada, pensada ou instituída por alguma mente humana ou alguma instituição humana. Pelo contrário, ela se trata de uma ordem espontânea justamente porque ela emergiu espontaneamente das relações individuais, grupais, familiares ao longo da história. E o problema fundamental desta concepção de ordem, presente aqui em Hayek, é que ela é uma perspectiva, uma cosmovisão que enxerga o homem, as relações humanas e a ordem que emerge daí, de um ponto de vista apenas naturalista e evolucionista. É omitido a premissa fundamental de que a ordem do mundo foi criada por Deus, de que nós, seres humanos, somos criaturas criadas por Deus e que isso não é um fato aleatório, arbitrário ou secundário, mas isto é um fato fundamental, do qual a ordem espontânea da sociedade, da economia, deve de alguma forma refletir ou respeitar normas, ordenamentos e o próprio caráter hierárquico que emana da ordem divina transcendente. Esse fato fundamental é omitido, é negligenciado da cosmovisão hayekiana de ordem espontânea e mesmo de homem. É um erro antropológico. O erro antropológico a gente descobre quando nós nos perguntamos, quando estamos lendo um autor, qual é o conceito de homem que ele usa? Ou qual é o conceito de homem subjacente à sua teoria? E é isso que nós temos que perguntar para todos os autores que nós lemos. E quando nós perguntamos isso para o Hayek, a gente vê que o homem do Hayek, por consequência a sociedade e a ordem social e econômica do Hayek, é uma ordem, ou um conceito de homem anteriormente, meramente naturalista e evolucionista. A ordem histórica do mundo é um processo de múltiplas inter-relações humanas, os homens buscando a melhor forma de se auto-organizar, e isso, a partir de acertos e erros, vai constituindo a ordem da existência humana no âmbito econômico, comercial, político, jurídico e assim por diante. Então, nesse sentido,
o problema fundamental, ou o erro fatal do conceito de ordem espontânea que baliza o pensamento liberal do Hayek, influencia a posição liberal de muitos liberais mundo afora, inclusive no Brasil. A nova direita é, em grande medida, influenciada por Hayek. Eu mesmo bebi bastante em Hayek quando estudei o liberalismo, embora muito tempo eu tive uma inclinação mais libertária até. Isso é coisa de 15 anos atrás, né? Quando tudo isso era mato ainda. Mas teve um período lá que eu li bastante Hayek, e é claro que os elementos da filosofia política do Hayek, bastante abrangente, né? Nada superficial, também influenciou bastante o modo como eu enxergava a sociedade, a história humana, a economia e tal. Posteriormente eu fui perceber qual é que é o erro fatal do Hayek. Qual é que é a premissa oculta por trás dessa aparentemente bela cosmovisão. Então, esse é um dos temas que a gente vai tratar no próximo encontro do Grupo de Estudos Humanitas, dia 31 de agosto, próximo sábado, às 2h30, ao vivo aqui no canal, quando vamos discutir o capítulo 4 do livro do César Ranquetá, da direita moderna à direita tradicional, já conhecido de todos vocês. Vamos discutir o liberalismo a partir de Mises e Hayek, e esse vai ser um dos pontos de discussão em torno do Hayek. Então, gostaria de dividir com vocês e, de alguma forma, até antecipar um elemento importante da nossa discussão, que é o erro fatal do Hayek e do liberalismo, né? A premissa oculta por trás da ideia de ordem no pensamento liberal. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui e nos vemos sábado, dia 31, aqui no Grupo de Estudos Humanitas, com transmissão ao vivo a partir das 2h30 da tarde. Até lá!